Então tá, então até a aula passada a gente viu o contrato social, como que faz, como que forma, né, o contrato social. E vimos também, mencionei no finalzinho da aula, o artigo 997, que é importante vocês terem em mente, que ele vai ter, então, esses requisitos essenciais para o contrato social, né? Eu coloquei ali uma aula, um resuminho da continuação da aula 17, só explicando para vocês o que é quórum, o que é maioria simples, maioria absoluta, maioria qualificada, que são as exigências, por exemplo. A lei, ela vai prever, a gente vai ver hoje, ela vai prever alguns quórums de aprovação, né? Então, eu preciso ter uma aprovação unânime de determinada questão ali dentro da estrutura social. Então, eu preciso ter uma aprovação unânime. Todos os sócios têm que aprovar. Nesse caso, eu tenho uma aprovação unânime, todos. Porém, eu posso prever dentro do contrato social, como a gente está falando de uma relação privada, eu posso prever outros tipos de quórum para aprovação. Então, eu posso prever, em tal questão eu preciso apenas da maioria absoluta, ou em tal questão a maioria pode ser simples, né? Então, eu deixei ali explicadinho para vocês o que são quórums de votação, de aprovação, para que vocês tenham ali essa base, né? Então, a maioria simples é quando você tem superada os concorrentes. Então, vamos supor que eu tenho 3 opções e tenho 5 pessoas votando. Se eu tiver 3 pessoas votando em uma opção, eu já tenho a maioria simples, né? Se eu tiver 100 pessoas votando e tiver 10 opções e 20 pessoas votarem em uma opção, eu também posso já ter a maioria simples, em relação às outras opções, né? Então, quem teve a maioria ali dos votos. Não interessa se essa maioria não é 50% ou ainda é um valor muito pequeno. Então, imagina que eu tenho 3 opções e 10% das pessoas votam em uma opção e os outros 90% ficam divididos, votam em branco, em nulo, né? Eu tenho a maioria simples. A maioria absoluta, ela faz quando a gente tem 50% mais 1, né? Então, de 100 pessoas, eu preciso de 51 votos. Então, a gente tem essa exigência. E a maioria qualificada é quando a gente tem qualquer quórum determinado ali pelas partes. Então, qualquer quórum além desses 2 tipos. Então, 2/3, 3/4, enfim, quando eu tenho ali uma exigência que não seja uma maioria simples ou uma maioria absoluta. Eu posso determinar isso no contrato. Então, para aprovação de determinada regra, para aprovação de uma mudança no estatuto social ou no contrato social, eu preciso da aprovação, da votação, da aprovação da maioria absoluta dos sócios. Então, eu estou prevendo ali que eu preciso de 50% mais 1. Ok, gente, só apenas para explicar essa questão da votação, eu deixei esse restinho ali da aula para vocês. Para ficar mais fácil para vocês, gente, vocês podem ir... Eu deixo em Word justamente para vocês terem essa liberdade de modificar esses resumos, acrescentar elementos, né? Às vezes acrescentar um artigo, etc. Fazer ali o resuminho de vocês. Então, para que às vezes fique mais fácil para vocês estudarem, às vezes eu sugiro que vocês vão copiando e colando tudo no mesmo artigo, no mesmo arquivo, né? Que daí vocês têm ali a matéria corrida para vocês. Mas é só uma sugestão. Ok, gente, tipos societários. Lembrando aqui, coloquei aqui a sociedade simples para que vocês lembrem que ela existe, mas lembrando que ela não é matéria aqui da nossa ementa, porém, eu vou deixar disponível para vocês um videozinho explicando o que é sociedade simples. Um videozinho curtinho, apenas como uma matéria complementar, uma curiosidade, né, complementar,
para que vocês tenham acesso ali a essa explicação e consigam ter elementos para diferenciar ela da sociedade empresarial. Lembrando que a sociedade empresarial, ela é uma sociedade, como o próprio nome já diz, que exerce uma atividade empresarial, enquanto a sociedade simples são as atividades que não são consideradas empresariais. Então, nós temos, por exemplo, um escritório de advocacia, é uma sociedade simples, um escritório de dentistas, é uma sociedade simples. Então, a gente tem essa diferenciaçãozinha. Mas eu vou falar melhor para vocês no resuminho que eu vou fazer em relação às sociedades simples. Pessoal, sociedade limitada. Então, hoje nós vamos ver a sociedade limitada, a sociedade em nome coletivo e a sociedade em comandita simples. Peço desculpas pela minha voz, que parece que tá piorando, mas é porque eu tô com uma dor de garganta essa semana, mas espero que já esteja passando. Ok. A sociedade limitada, alguém consegue me dizer, ou sabe, assim, tem uma leve impressão de qual que é a principal característica da sociedade limitada? Isso, também. Mas qual a principal característica que define ali a sociedade limitada, que vai separar ela dessas outras sociedades? Olha o nome dela, sociedade. Muito bem, muito bem. Isso mesmo. A sociedade limitada, o que vai caracterizar ela, né, é justamente, olha o nome dela, sociedade limitada. Ela vai ter, então, uma responsabilização limitada. Eu tenho uma separação entre os sócios e a empresa, né? A empresa, ela constitui, então, uma nova personalidade jurídica. Então, a pessoa jurídica, ela tem uma personalidade jurídica e ela vai ter essa separação, né? Então, não há a junção do capital da sociedade com os sócios. A gente tem uma separação do capital, das responsabilidades, né? Então, ela pode ser constituída através de uma EPP, através de uma microempresa, etc. Ela pode ser apenas uma sociedade limitada, porém, essa sociedade limitada, o que vai caracterizar ela é essa separação de responsabilidades entre os sócios, né, e a empresa. Então, a gente tem uma separação, uma criação de uma nova responsabilidade jurídica, de uma nova personalidade jurídica. Então, os sócios, eles vão ser apenas responsáveis por integralizar aqueles valores das cotas. Vocês lembram que na aula passada a gente viu que um dos pontos do contrato social é justamente o valor dessas cotas sociais, que a gente vai colocar. A sociedade, ela tem o valor tal, que vai ser o capital social da empresa é tal, esse valor tal vão ser dividido em tantas cotas, de X valor cada cota, que será dividida tantas para o primeiro sócio, tantas para o segundo sócio, tantas para o terceiro sócio. Então, os sócios, eles têm a responsabilidade de integralizar esse valor. Integralizando esse valor, eles não têm mais responsabilidade com aquela sociedade, né? Eles não têm mais a responsabilidade sobre as atividades dessa sociedade. A não ser, é claro, que se tem ali uma desconsideração da personalidade jurídica, mas isso é uma matéria que a gente vai ver depois dos tipos societários. Só que, então, essa é a característica principal da responsabilidade limitada. A responsabilidade limitada, ela não existia, né, dentro do direito brasileiro até 1919. Então, no Código Comercial, a gente já tinha a figura da sociedade em comandita simples, a sociedade contratual, mas não havia um tipo de societário que não fosse estatutário que protegesse os sócios, pessoas físicas, pessoas ali
que estivessem por trás daquela empresa. Então, em 1919, que criou-se a Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, e em 2002, com o Código Civil, mudou o nome aí e veio a Sociedade Limitada, como nós conhecemos hoje, né? Então, não é um instituto tão recente, mas também não é um instituto tão antigo, que acompanha aí os primórdios do direito empresarial, né? Apenas para que vocês vejam, sempre reitero a importância de se conhecer a história do direito, para que vocês vejam como o direito ele vai evoluindo, vai sendo analisado, né, vai sendo revisto conforme o tempo vai passando, a sociedade vai se modificando. Então, esse tipo societário ele vai estar regulamentado pelos artigos 1852 a 1087 do Código Civil. Então, ele vai estar previsto no Código Civil, como a gente viu, né? Há uma mudança até do próprio nome no Código Civil de 2002. E aí, uma questão, gente. Subsidiariamente, né? O que quer dizer subsidiariamente? Quando o Código Civil não me der elementos para solucionar uma questão, enfim, algum fato que ocorra com essa sociedade, quando nesses artigos do Código Civil eu não tiver uma resposta, onde que eu vou buscar essa resposta? Lembra que o juiz ele nunca pode se eximir de dar uma resposta ali para os problemas das partes, né? O direito ele não deixa de dar respostas. Então, a princípio, em regra, quando eu não tiver uma solução nos artigos específicos para a sociedade limitada, eu vou aplicar as regras da sociedade simples, tá? No artigo 1053 em diante. Então, em regra, eu vou aplicar as normas da sociedade simples. Porém, é permitido que eu coloque a previsão dentro do contrato social que, na ausência ali de disposição sobre determinada matéria, eu aplique a regência da Lei 6.404 de 76, que vai determinar, regulamentar a sociedade por ação. Então, eu posso determinar, por exemplo, olha, em caso em caso de tal problema, aplica-se a lei de sociedade por ação. Ou então, em qualquer caso que a lei do Código Civil específica não regulamente a questão das sociedades limitadas, eu vou aplicar a lei de sociedades por ação. Eu posso, então, colocar essa previsão para um problema específico ou em geral, porém, é necessário que isso esteja expressamente no contrato, tá? Então, eu tenho que expressamente colocar que se aplica a lei da sociedade por ação. Eu não posso imaginar que essa aplicação vai ser tácita, né? Ela não está implícita, ela tem que ser explícita. A sociedade limitada, ela pode ter natureza simples ou empresarial, né? A sociedade simples a gente vai ver, a sociedade empresarial a gente está vendo aí, né? Então ela vai poder ser EPP, pode ser ME, então ela vai poder ser outros tipos de sociedade também, outros tipos de sociedades empresariais. E a contratação dessa sociedade, ela se dá de uma maneira pessoal, né? Esse instituto personae que a gente fala, que é essa confiança, essa relação de confiança. Então, um sócio com uma participação inferior a 25%, ele não vai poder se opor à cessão de cotas a terceiros. Então, ainda que se dê com essa relação de confiança, há uma limitação ali. Então, se o sócio tem menos de 25%, ele não vai poder se opor a uma cessão de cotas para terceiros. Porque, para uma cessão de cotas para terceiros, a gente vai ver que é necessária a aprovação de 75% das cotas. Então, um sócio com menos de 25% sozinho, ele não tem força para se opor a essa cessão. Ainda assim, é considerado uma sociedade instituto personae, tá? Baseada na confiança, no conhecimento ali daquela pessoa, na própria relação pessoal. O contrato social, ele deve atender os requisitos do artigo 997, que a gente já viu na aula passada,
E a sociedade, ela pode adotar tanto uma firma social quanto uma denominação. Lembrando que a firma, ela vai ser a assinatura do próprio nome do sócio, né? Então, eu posso tanto dispor ali Júlia Stefanello, EPP Limitada, né? Quanto eu posso adotar uma denominação. Então, Maravilha Roupas e Indústria Têxtil Limitada. Então, eu posso adotar esses dois tipos de nome empresarial. O que a gente tem que se atentar no nome empresarial da sociedade limitada? A gente já viu isso lá no dia que a gente estudou a questão do nome empresarial, firma e denominação. Porém, vamos relembrar. A sociedade limitada, inclusive isso caiu na prova, viu, pessoal? A sociedade limitada, você tem que escrever, tem que estar previsto no nome da empresa o termo limitada ou LTDA. Alguém sabe me falar qual que é a consequência de não haver essa previsão dentro aí do termo limitada ou LTDA? Muito bem. Se eu posso até prever ali dentro do contrato social que se trata de uma responsabilidade limitada, porém, se eu não colocar no nome empresarial o termo LTDA ou limitada, eu desfaço essa separação, eu descaracterizo essa limitação da responsabilidade. Então, o nome empresarial da sociedade limitada obrigatoriamente deve constar com a palavra limitada ou com a expressão LTDA, né, que é considerada a abreviação do termo limitada, ok? Cotas, gente. O capital social da sociedade limitada ele vai ser dividido por cotas. Então, mesmo quando a gente aderir pela lei de ações, ele não vai ser regido por ações, ele vai ser regido por cotas, né? Então, e essas cotas elas vão poder ser iguais ou desiguais. Ou seja, eu posso ter 2 sócios com 50%, um sócio com 50%, 2 com 25%, né? Que são proporções ali parecidas, iguais. Como eu posso ter cotas desiguais? Então, eu posso ter um sócio com 2%, e um com 1%, o outro com 99%, né? Então, eu posso ter cotas desiguais. É permitido que essas cotas sejam divididas de maneiras desiguais. Porém, essas cotas devem estar previstas dentro do contrato social, o valor do capital social, como ele está dividido em cotas e quantas cotas cabem a cada sócio, tá? Então, isso deve estar previsto no contrato social. Essas cotas vão ser divididas, obviamente, em função do valor. Então, eu posso ter ali, se é 100 mil reais o capital social da empresa e eu tenho 2 cotas, cada uma de 50 mil, eu vou dividir ali. Um sócio vai ficar com uma cota de 50 mil, o outro sócio vai ficar com uma cota de 50 mil. Normalmente, a gente se divide em cotas de R$1.000, de R$100, tá? Para que seja mais fácil, posteriormente, caso você tenha uma modificação na estrutura dessa empresa, você dividir essas cotas. Pessoal, não há uma limitação. Pode falar, quem levantou a mão? Isso, muito boa pergunta. A cota e a ação, elas são referentes a tipos societários distintos. Então, quando a gente está falando, essas sociedades que a gente está vendo hoje são cotas. As ações são referentes a sociedades estatutárias, né, em que você não há essa relação de pessoalidade com os sócios. Então, às vezes, você nem sabe quem são os sócios. Mas aí as ações eu vou explicar certinho na próxima aula, tá? Então, mas as ações são referentes a sociedades estatutárias, tá? Então, as sociedades estatutárias, a gente vai ver tudo certinho na próxima aula. São sociedades formadas por estatutos, não é um contrato social, é um estatuto social. São sociedades divididas por ações, sociedades que muitas vezes, ou a maioria das vezes, os sócios, eles são próprias empresas, né? Mas a gente vai ver tudo isso certinho, vai ficar mais claro na próxima aula, ok?
a cota é das sociedades Instituto Personae, né? Das sociedades formadas por contrato social, que se baseiam ali nos sócios, né? Na pessoa dos sócios, ok? De nada. Só tá acabando o nosso tempo, aí a gente volta lá para o mesmo link, mas apenas aqui para terminar essa parte das cotas da sociedade limitada, o que acontece? A sociedade limitada, até 2019, ela deveria ser montada por, no mínimo, 2 pessoas. Então, nós não tínhamos um limite mínimo e máximo de número de cotas, então eu podia ter um sócio com uma cota e outro com 99 cotas, né? Então não havia essa limitação mínima e máxima. E agora, a partir de 2019, a gente tem a possibilidade da sociedade unipessoal. Então eu posso ter um sócio com 100% das cotas. Ai, professora, mas a gente já tinha a Eireli, o que muda, né? Gente, a Eireli, ela tem um capital mínimo para você abrir uma Eireli. E muitas vezes a pessoa ela não vai ter esse capital mínimo. É óbvio que a Eireli também tem os seus benefícios, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem esse capital mínimo para abrir ali aquela Eireli. Então ela pode optar atualmente por uma sociedade unipessoal limitada, ok? Então a gente tem a partir de 2019 a possibilidade dessa sociedade unipessoal formada por apenas uma pessoa, que vai ter um sócio que vai ter 100% das cotas e não vai precisar de um capital mínimo para abrir esse investimento. Então é uma opção para aquelas pessoas que têm ali um negócio sozinho, mas não tem um capital mínimo suficiente para abrir uma Eireli. Pessoal, vai cair aqui a nossa ligação.